que tem informantes deles, não resta a menor dúvida. Então ele é um cara que, infelizmente, as questões internas do Grêmio... Não foi ele que publicou o contrato da Arena uma vez? Tudo. Eu vou contar uma passagem, eu vou citar até os nomes. Eu trabalhava com o filho do Raul Regis de Freitas Lima, o que faleceu, o Ricardo Lima, e tinha um outro amigo que é o imitador do COF, o Frederico Excel, que está aí, conselheiros do Grêmio. Aí tinha a reunião do Conselho do Grêmio, às portas fechadas do Conselho do Grêmio, na segunda. Aí terça-feira, quando eles vinham falar comigo, eu ia falar com eles, e eles vinham me contar o que tinha se passado na reunião do Conselho do Grêmio. Você não precisa, o Mombac já botou no Correio do Povo. É uma vergonha mesmo, né? Alguém gravava a porra da sessão e mandava pro Mombac. Não duvido. Sim. Então, e isso aí que eu tô dizendo não é uma suposição, não estou conjecturando, isso é um fato. Isso é um fato. Isso aí é mais culpa do X9 do que do cara, na verdade, né? Não sei quem é. Não tem nenhuma suspeita, é sério, não tem nenhuma suspeita, mas ele é o jornalista que tem acesso a todas essas coisas. Todos. Vamos falar então do Prancheta. O Prancheta é um cara que tem uma vida interessante. Uma vez eu fiz uma pesquisa aí para aquelas cartinhas super trunfo lá, que eu publicava a mesma que me deu problema lá com o Dalpisol. E o Prancheta é aquele cara que tem uma vida interessante. Ele foi roqueiro, ele vendeu no Ceasa fruta. Ele é roqueiro. Bom... E ele entrou na faculdade bem tarde, abandonou, voltou. Ele é bem um cara assim. Ele é um cara com uma vida interessante, assim, sabe? E o que tu acha dele como personagem da Ive? Nando Prancheta, do Losango Invertido. Olha, o Frederico Excel sabe disso aí, esse meu colega. Eu já tive, antes do blog, eu tive alguns atritos via e-mail com eles, muito forte, mas eu vou te dizer que eu acho que ele é o melhor cara, é o melhor comentarista hoje que tem aí, talvez seja o único, né? Que tá fraco. Mas mesmo. Ele é ele se caracteriza por aquilo que eu falei do Saraiva, né? No momento decisivo ele se entrega. Se entrega. Uma vez eu tava num show e ele tava numa fila, eu fui falar com ele e quer dizer, eu iria falar com ele, mas desistia, não tive bala na agulha para falar com ele ali. Mas hoje ele se assume como Nando Prancheta. E fico muito triste que perdeu a condição de treinador, de técnico do time da Ive. Inclusive ele se expressou isso num tom de brincadeira lá expressou isso num tom de brincadeira na rádio. O Nando Prancheta, ele foi professor de um curso de não me lembro exatamente o que, não era técnico de futebol, era sobre marketing do futebol, coisas assim. E um dos meus irmãos fez esse curso. E ele disse que na hora do intervalo, ele e outros colegas foram lá e pegaram e abriram a bolsa do Prancheta que ele deixou na mesa de professor lá, e estava cheio de material do Inter. A agenda que ele estava usando era com o símbolo do Inter dentro, né? Então, eles riram muito, tiraram sarro dele, inclusive. Ele ficou lá, não falou nada, né? Então, tipo, todo mundo sabe, né? Que ele gostou do apelido, ele faz brincadeira com o apelido, tudo, mas o cara, quando sai da Gaúcha, ele perde muito espaço. E
Mas eu acho que ele tem um mérito, né? Eu tendo todas as restrições a ele, em algumas coisas que ele faz, ele diminuiu um pouco a cor Corneta? quando estava o Capitão Rec, então isso aí ele tem mérito nisso. Ele tem uma visão mais profissional, embora que tenha o Hilton Mumbach lá, né? Ele demitiu o Belk, que já é uma coisa que mostra bom senso. Né? A IVE do centro hoje saiu daquele negócio ostensivo. Com a saída do REC, evidente. Claro. Mas eu acho que eles tentaram mudar um pouco. O Nando, ele fez um programa na Gaúcha, ele recebeu um programa uma época, que ele começou na Bandeirantes com o tal do ET, tu te lembra? E era um programa que sucesso, isso. E ele botava música de rock e tal. E aí o programa foi um sucesso, que deu um up na Rádio Bandeirantes na época, né? E ele foi contratado de volta para a Gaúcha com um programa bom, um horário bom que ele tinha lá para fazer de novo o programa esse. E ele levou o ET. Só que os caras da Bandeirantes não abriram mão do ET. Então, por um certo período de tempo, tinha 2 ETs na Bandeirantes e na Gaúcha. Foi das coisas mais ridículas do rádio gaúcho de todos os tempos. 2 ETs ao mesmo tempo. Hilário. E... Vamos encerrar agora no último aí. Vamos. Então vamos fechar com o Benfiquinha. Olha, tá bem, nós estamos bem. Benfiquinha. O que tu tem aí pra me dizer do Benfiquinha? Então, o Benfiquinha é uma espécie de Vasco da Gama, né? O eterno vice. Ele em todas as votações que o blog fez, todas as votações, ele tirou o segundo lugar. Ele tem potencial para ser primeiro, mas ele não consegue. A gente fazia o craque do mês da IVE. Segundo lugar, Benfica. Presidente da IVE, segundo lugar, Benfica. Capitão da IVE, Benfiquinha. O Benfiquinha. Sempre... Então, o Benfiquinha, ele... Bate na trave. Era umas 15 eleições de qualquer coisa lá, o popstar da IVE. Ele tinha segundo lugar. Prova que ele é um cara forte, né? Mas é cavalo paraguaio, né? Ele não tem a personalidade. Larga bem na pesquisa, mas ele não chega no topo. Esse para mim é um... Ele, o Pedro Legado e o Capitão Rec é o trio Parada Dura. Esses 3 aí são de respeito. E esse já tomou invertida do Renato ao vivo. Te lembra daquela vez que ele tomou uma invertida do Renato? Sim, né? Ele era o rei de fazer crise no Grêmio. Né? Num próximo programa eu vou falar sobre o jogo do Edson Souza. Quem é esse? Vou falar sobre... eu tava mandando beijo aqui pra presidente, não me dei conta, ela disse que tá vendo. Momento amor aqui, momento amor no nosso podcast. Vocês que falam que o Ricardo não tem coração, olha aí, tá provado que tem. Os cornetas também amam. É boa essa aí. Não, então o Benfiquinha é isso aí. O Benfiquinha é um cara que tem currículo, né? E o negócio mais marcante dele foi, sem dúvida nenhuma, as ovelhinhas, né? Esse episódio aí eu diria que nos tirou uma Libertadores, viu? Ele fez depois das ovelhinhas, ele fez um negócio que não tem registro no futebol mundial. Ele narrou o café da manhã em Florianópolis, o Grêmio ia jogar contra o Figueirense. Ele narrou o café da manhã em Florianópolis, que o Meira não falava com fulano, o Valandro não falava com outro, o Tite estava num canto com um olhar lacônico. Ele fez a transmissão do café da manhã da crise. Isso nunca existiu no futebol mundial. Pelo menos o cara é criativo. É. Ai, meu Deus. Certo, Deus? É isso aí.
Eu acho que foi muito bom tu dissecou a Ive aqui para os nossos ouvintes que estavam ansiosos por falar um pouco de Ive. E sabe como todo mundo aqui adora a Ive, né? E tu dissecaste para nós aí todos, alguns até com que eu forneci biografia, outros sem biografia, e foi muito bom. Valeu então. Valeu para ti e até... Fala. Não, tá tranquilo. Tu quer perguntinha sacana? Quer perguntinha sacana? Tu quer perguntinha sacana ou tá bem assim? Pode fazer. Para encerrar, vamos, faz uma sacana. O que tu acha aí da demissão que foi feita em janeiro de toda a comissão técnica do Grêmio, menos Renato e o seu assistente? O que tu acha daquilo? Que é um fato marcante do Grêmio em 2020, né? Se demitiu, nunca vi demitir em toda a comissão técnica de um clube, menos o técnico e seu assistente. O resto foi tudo demitido, até as assessora de imprensa, um geral, assim, varreu geral. Diretores de futebol foram demitidos, só não caiu o técnico e o assistente. Eu gostei muito de um podcast, eu vou te responder sem pipocar, sem pular, nada e gritar. Eu gostei muito do podcast do Volodya, né? Foi. Falou sobre o Renato. Diz que o Renato de 2017 serve para ele. O de 2019 não serve para ele. Eu vou repetir isso aí do Volodya. O Renato de 2017 me serve. O de 2019 foi muito mal. Não, mas a minha pergunta não é sobre o Renato. Eu quero saber da tua opinião sobre o que o Romildo fez. O que o Romildo fez? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. O futebol do Grêmio foi ruim em 2019. Se Renato não fosse o Renato, meu ídolo, maior ídolo da história do Grêmio, o Renato seria demitido. Tu concorda comigo? Eu concordo. Se ele não fosse o Renato. Concordo. Óbvio, né? Principalmente depois de 5-0. Então a demissão, como não pode demitir o Renato, e convenhamos, é muito difícil demitir o Renato, foram demitidos todos aqueles que não foram bem. E o Renato também não foi bem. O Renato não foi bem. Só que o Renato não pode sair, porque é uma questão complicada tu demitir o maior ídolo do Grêmio. Ele já foi demitido outras 2 vezes. Mas não com a bagagem de títulos que ele tem. Então, em 2017, ele fez 2016, ele foi muito bem, campeão, 2017 campeão, 2018 não foi bem, 2019, na minha opinião, foi muito mal. E o Grêmio não tinha preparo físico nenhum. Caiu todo mundo que poderia cair. Tu acha que foi um recado do Romildo para ele? Olha, eu não sei se foi um recado, mas eu acho que foi uma avaliação correta do presidente, que estava mal, o Grêmio não tinha preparo físico, estava mal, estava com uma série de problemas. Agora, resta saber o seguinte, resta saber se o Grêmio vai melhorar nessas questões que resultaram da demissão de todos esses caras. Pela amostragem de 2020 aí, o que tu acha? Perdemos para Aimoré? Perdemos para... Pela amostragem de 2020, eu tô preocupado. O Grêmio, quando veio o coronavírus, não estava bem. Pois é. Mas agora vai ser o seguinte, vai vir todo mundo mal. Pois é. Isso aí. E mais a crise financeira ainda, né? Mais a crise, um monte de jogador sem receber. Aí pode ser. Aí vai ser como assim. É isso aí. Então tá, saiu-se bem aí da perguntinha sacana do dia. Muito bem.
O pessoal fica pedindo aqui pra fazer pergunta sacana. E o Túlio não mandou a pergunta dele, que ele disse que ia mandar uma pergunta sacana e esqueceu de mandar. Então, tá aí a puxão de orelha no Túlio.